Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esta notícia. Copasa fecha em alta após Minas Gerais encaminhar projeto para destravar privatização. Além disso, vamos dar uma olhada em alguns resultados da própria Copasa, resultados recentes de 1º de agosto, bem como a sua nova política de dividendos, incluindo aí os dividendos extraordinários. Muito bem, pessoal, então antes de começar, peço que, por favor, clique no botão logo abaixo de inscrever-se para que você possa receber notícias sempre quentinhas e informações úteis para você no mundo de investimento. Então vamos lá para o tema deste vídeo. Ações da Copasa fecham em alta após Minas Gerais encaminhar projeto que destrava a privatização. Interessante, né? Muitos aí estão acompanhando, especialmente, né, o governador de Minas Gerais, que tem uma identidade bem aderente ao plano de privatizações, e aqui deu alguns passos importantes, né, para que isso possa acontecer, tanto na ordem de CEMIG quanto Copasa, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia. Fala assim, olha, isso daqui dando os créditos para o valor econômico, notícia recente. Ah lá, os ativos foram impulsionados pela notícia que o governador de Minas enviou o projeto de emenda estadual que pode destravar o processo de privatização da empresa. Alguns comentários, né? O Bradesco indica que, historicamente, as conversas sobre uma possível privatização da CEMIG sempre foram mais difíceis do que a venda da Copasa. Claro, CEMIG tem muito mais entraves do que Copasa. Você investe nessa empresa? Se investe, é importante saber essas informações. Olha lá, o projeto enviado pelo governador, Romeu Zema, quer retirar a necessidade de um referendo para a concretização da privatização da empresa de serviços públicos e também que a Assembleia Legislativa de Minas necessita de maioria simples para esta aprovação. Basicamente, aqui é um entrave político, né? Através de um referendo que coloca algumas limitações. O governador quer quebrar estas limitações para que isso possa ocorrer. Os analistas da XP acreditam que o projeto é o primeiro passo para o caminho da privatização da Copasa. Né? A corretora aponta que o governo de Minas deu um longo prazo para concluir as privatizações, só em 26. Olha lá. Até lá, tendo que ser definido, além da privatização, o modelo regulatório da Copasa, né? Olha lá. O modelo de privatização a ser excluído, além da definição sobre a situação da Gasmig. Né? O que vai acontecer? Por sua vez, vê que as ações da Copasa podem chegar a R$ 30. Quanto está a cotação da Copasa hoje? Né? A Copasa hoje está sendo cotada a 18. Estamos falando aqui de um potencial de 2 vezes praticamente. Né? Interessante, né? Até alguns comentários finais, né, para o pessoal da BTG, mesmo com a aprovação do projeto, ainda é cedo para dizer que a privatização da Copasa ou CEMIG irá adiante. Bom, pessoal, então eu gostaria aqui de trazer alguns números só para a gente se situar, como é que está a Copasa hoje, né? Na data de hoje ela está caindo 3,49%, cotado a R$ 18,81, já bateu uma máxima de 21,15, mas também amargou uma mínima de 12, então basicamente aqui no meio do caminho, ok? Os dividendos dela chamam muita atenção, 7,73. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais à frente, dividendos extraordinários que ela já pagou em anos recentes. Né? Nos últimos 12 meses ela valorizou 50% e no mês atual 1,5%. Nós podemos olhar isso daqui pelo nosso gráfico. Né? Tirar aqui um gráfico de um ano, nós podemos perceber o seguinte, veja só o que aconteceu. Ela estava meio que estável, subiu bastante, ainda mais aí na questão sobre a privatização, depois deu um mergulho e agora está subindo, fazendo um zigue-zague novamente. Ok? Vamos dar uma olhada aqui para a questão do valuation da empresa. Hoje ela está cotado a 97% do seu valor patrimonial, ou seja, a ação está barata desse ponto de vista. Um PL muito interessante, 6,77. Outra coisa que chamou bastante atenção, né? Empresa estatal, mas com dívida controlada. Dívida líquida 0,43 e EBITDA 1,43, ok? Outra coisa que chama atenção é seus indicadores de eficiência. Olha, 39% bruta, EBITDA 33% e líquida 16%. Um ROI de 14% e um ROIC de 10%. Tudo 2 dígitos aqui, tá, pessoal? Um crescimento de receita aceitável e um crescimento de lucro de 14% nos últimos 5 anos, tá certo? Quando a gente olha aqui sobre a perspectiva de dividendos nos últimos 5 anos, lembra que em 20 foi um dividendo extraordinário, aqui chegou a pagar 22%. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, parando o mouse mais ou menos aqui, R$ 1,40, R$ 1,45 por ação. Vamos ver quanto que dá o preço teto, dividindo por 0,06, 24,16. Né? A XP está colocando a 30, está cotado a 18,81. Né? Então tem uma
uma boa margem aqui de valorização do ponto de vista de dividendos, ok, pessoal? Questão de aluguel de ação está tranquilo, não tem muita taxa nem de tomador nem de doador, significa que tem uma pressão de venda, né? Não está tão forte assim, não tem muitas ações sendo alugadas, ok? Aqui eu fiz um comparativo para vocês, olha só que interessante, ó. Eu peguei as três empresas bem correlacionadas do setor de saneamento. Então, eu peguei Sanepar, Copasa e Sabesp. A Sanepar, ela ganha. Inclusive, nós já fizemos até um vídeo recente aí sobre a Sanepar, seus índices, sua eficiência. A Copasa está no meio do caminho, ok? Embora tenha boas perspectivas aí de crescimento. E a Sabesp também está passando aí pelo processo de privatização, talvez um pouco mais adiantado, está em terceiro lugar. Só que do ponto de vista de rentabilidade, quando você olha as três empresas, igualando aqui série histórica, incluindo os dividendos, se você der uma olhada, ó, a Copasa ganha 198% nos últimos 10 anos de retorno, né, incluindo os dividendos. Então, o que a gente tira de ideia? Né? Sabemos que a Sanepar, né, está no momento melhor, a Sabesp é uma empresa bem consolidada, mais próximo da privatização, só que na média histórica a Copasa entregou mais na questão da rentabilidade, ok? Sabia disso? Pois é. Outras informações interessantes, pego direto aqui no site do próprio RI da empresa, então sempre que você for buscar informações, pegue sempre no RI da empresa. Peguei aqui na central dos resultados, falando um pouco sobre ela, né? Aqui ela fala um pouco sobre as receitas, números interessantes, vem crescendo, né, de um ano para outro, aumento de 17% na receita líquida. Aqui, derrapando um pouco na questão de custos e despesas, mas um aumento no EBITDA, ok? Descontando aí taxas e amortizações. O que mais a gente pode falar? Sim, como deixar passar, né? Olha, lucro líquido, aumento de 32%, né? Pois é. Veja só as margens, né? Olha, as margens, né, como foi aumentando, né, para cerca de 40%. É uma empresa que está se reestruturando, é uma empresa que está diminuindo as suas despesas e também foi beneficiada pelo índice e reservatórios de água. Eu até trago aqui, vamos pegar aqui, eu acho que eu tenho esse dado. Fala um pouco sobre os reservatórios, como é que está a questão em Minas, né? Quanto que tem de água nesses reservatórios, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Vou pegar, eu acho que está um pouco mais para baixo. Aqui, ó. Olha só que interessante, né? Ó, se você viu a situação hídrica, veja que em 2015, onde teve aquela situação bem difícil de seca, estava por volta de 30, 20%. Hoje, 2023, 91% dos seus reservatórios, ok? Então isso não é problema, pelo menos por este momento, né, aí para o estado de Minas, né, na questão da distribuição de água. Isso porque quando passa por situações difíceis, né, o que acontece? Racionamento, diminui o consumo, diminui os lucros, as margens, né? Outro ponto interessante que eu quero mencionar para vocês, ó, tá vendo aqui sobre a política dos dividendos? O que nós procuramos nas empresas? Dividendos, né? Empresas boas, baratas e que têm bom histórico de dividendo. Então, sempre que você for investir numa empresa, vá atrás aqui do documento que fala sobre a política de dividendos da empresa. Isso você acha no RI. Ou você digita no Google o nome da empresa RI, Política de Dividendos. E aqui vem falando, né, sobre a aprovação desta política lá. A política dos dividendos, eu vou passar de uma forma mais resumida para vocês, tá? Então fala assim, olha, o percentual do lucro líquido ajustado a ser distribuído sob a forma de dividendos será definido na aprovação pelo conselho, ok? Isso já foi até aprovado, tá bom? Já foi até aprovado, onde ou se paga o mínimo obrigatório, que no caso é 25%, né, do lucro líquido, ok? Aqui falando de lucro líquido, e um limite máximo estabelecido de 50%. Então, o lucro ele pode ser dividido em um quarto ou metade, tá? O lucro líquido aqui passado na forma de dividendos. E também uma política de dividendos extraordinários. Olha lá, fala, observadas as diretrizes gerais, tal, a política, muito bem, ó, bem como os convenantes aqui, eu não sei o que é, poderá haver distribuição de dividendos extraordinários conforme a análise da Assembleia. E olha só que interessante que saiu aqui nos resultados de agosto, né? Aprovado pela Assembleia Geral, mas também esse relatório aqui é de agosto, né? Vou só pegar aqui, página 1, lá, 1º de agosto, tá? Então, quando a gente volta lá, página 11, muito bem, olha só, olha o que está vigorando, né? Dividendos regulares, manutenção,
25% a 50% do lucro líquido, declarações trimestrais, pagamento em até 60 dias após a aprovação e os dividendos extraordinários, ela poderá haver dividendos extraordinários conforme a análise da Assembleia, ok? Certo? Então, o percentual também fala que é 50% do lucro, tudo bem, JCP também, muito bem. Então, o que a gente entende aqui, né? A empresa tem uma boa política na questão de distribuição dos seus dividendos e também dividendos extraordinários, né? Como ocorreu aqui no caso em 2020, quando a gente olha aqui, olha, a distribuição de dividendos extraordinários, olha só o que aconteceu. Ela pagou 2,78, basicamente ela pagou o dobro do que ela costuma pagar, que é por volta de 1,30, 1,40, ok? Então, uma boa informação para a gente estar olhando e observando, ok? Outras coisas também que vem falando aqui, vem falando sobre a questão dos índices de ligação, que vem aumentando, né? Ou se estabilizando, o índice de perda também vem diminuindo, isso é importantíssimo. Sai de 2,57 para 2,49. A inadimplência também está diminuindo, de 3,67 para 3,11. Ou seja, a Copasa ela está fazendo a sua lição de casa, né? Ela está muito bem estruturada, está muito bem servida na questão de água, passou por esse momento turbulento aqui de seca, né? Poucas chuvas, agora os seus reservatórios estão bem cheinhos, né? Até fala aqui, né? Rio Manso 93, Vargem das Flores 72, Serra Azul 95, né? Então isso daqui traz previsibilidade para ela, ok? A questão sua operacional está indo muito bem, tá? Isso a gente pode observar lá pelos índices, né? Que a gente tem visto, né? Então seus índices. O processo de privatização já dando alguns passos, conforme podemos observar aqui. Então, terceiro ponto. E por último, quarto ponto, a questão clara da distribuição dos dividendos, incluindo dividendos extraordinários, né? Ser surpreendido aí por dividendos extraordinários, ok? Então, muito bem, esse era o conteúdo. Você investe na Copasa? Prefere a Sanepar ou a Sabesp? Comenta aí no campo de chat, tá? Vai ser um prazer poder trazer mais informações aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Considere dar um like e seguir a gente aí no canal. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.